Eu estava indo visitar o túmulo da minha avó, que tinha falecido há 2 meses. Ela era a única pessoa que me entendia e me apoiava. Eu sentia muita falta dela e queria lhe dizer algumas coisas. Eu cheguei ao cemitério por volta das 8 horas da noite. O lugar estava vazio e escuro. Apenas o som da chuva caindo nas lápides e nos vidros das capelas quebrava o silêncio. Eu abri o portão de ferro e entrei. Eu caminhei pelas alamedas, procurando o túmulo da minha avó. Eu sabia que ela estava na seção dos anjos, perto de uma cruz de madeira. Eu me lembrei do dia do seu enterro, quando eu vi o seu corpo sem vida no caixão. Eu finalmente encontrei o seu túmulo. Era uma lápide simples, com o seu nome, a data do seu nascimento e a data da sua morte. Eu me ajoelhei diante dela e coloquei um girassol sobre a terra. Era a sua flor favorita. Eu fechei os olhos e comecei a falar com ela. Eu disse que eu a amava, que eu sentia a sua falta, que eu estava passando por momentos difíceis. Eu pedi que ela me ouvisse, que ela me ajudasse, que ela me desse um abraço. Eu abri os olhos e esperei. Nada aconteceu. Eu suspirei e me levantei. Eu olhei para o céu e vi que as nuvens estavam negras e pesadas. Eu pensei que era melhor ir embora, antes que a chuva aumentasse. Eu me virei para sair, mas algo me chamou a atenção. Um som. Um som baixo e sussurrado, que vinha de dentro do túmulo da minha avó. Eu fiquei paralisada, sem acreditar no que eu ouvia. Era um sinal. Era ela? Eu me aproximei do túmulo, curiosa e esperançosa. Eu me inclinei sobre a lápide e coloquei o meu ouvido no buraco onde estava o girassol. E eu ouvi. Eu ouvi uma voz. Uma voz fraca e rouca, com um sotaque estrangeiro. Uma voz que não era da minha avó. Ela dizia: socorro! Socorro! Me tirem daqui! Por favor! Eu fiquei em choque, sem saber o que fazer. Eu quis correr, mas as minhas pernas não se mexiam. Eu quis gritar, mas a minha voz não saía. Eu quis acordar, mas aquilo não era um sonho. Aquilo era real. E piorou. O som se intensificou e começou a se espalhar pelo cemitério todo. Eu ouvi outras vozes, vindas de outros túmulos. Vozes de homens, mulheres e crianças. Vozes de diferentes idiomas e épocas. Vozes de pessoas mortas, mas não enterradas. Elas diziam: socorro! Socorro! Me tirem daqui! Por favor! Elas imploravam por ajuda, por misericórdia, por liberdade. Elas clamavam por justiça, por vingança, por sangue. Elas me assombravam com as suas histórias de horror, de tortura, de assassinato. Elas me contavam como tinham sido roubadas, sequestradas, traficadas. Como tinham sido vendidas, exploradas, abusadas. Como tinham sido mutiladas, envenenadas, asfixiadas. Como tinham sido jogadas vivas nos caixões, sem ninguém saber ou se importar. Elas me culpavam por não ter feito nada para salvá-las. Elas me ameaçavam com as suas maldições, com as suas pragas, com as suas profecias. Elas me diziam que eu seria a próxima vítima, que eu seria a próxima cobaia, que eu seria a próxima oferenda. Elas me enlouqueciam com os seus gritos, com os seus choros, com os seus risos. Elas não me deixavam em paz. Elas não me deixavam sair. Espero que você tenha gostado da minha história de terror. Numa tarde quase chegando à noite, muita chuva, era um domingo. Saí de casa no meu carro e fui ao cemitério. Eu sempre gostei de visitar cemitérios. Eu achava que eles eram lugares tranquilos e bonitos, cheios de história e mistério. Eu gostava de ler as lápides, imaginar as vidas das pessoas que ali jaziam, sentir a presença dos espíritos. Um dia, eu decidi visitar um cemitério antigo e abandonado, que ficava nos arredores da cidade. Eu tinha ouvido falar que ele era assombrado por almas penadas, que vagavam à noite em busca de descanso. Eu não acreditava nessas histórias, mas eu tinha curiosidade de ver o lugar. Eu fui até lá. Era uma tarde ensolarada e quente. Eu cheguei ao cemitério por volta das 4 horas. O portão estava enferrujado e entreaberto. Eu entrei e me deparei com um cenário de desolação. O cemitério era enorme e mal cuidado. As lápides estavam quebradas e sujas. As flores estavam murchas e secas.
Os túmulos estavam abertos e vazios. Os ossos estavam espalhados pelo chão. O mato crescia por toda parte. Eu senti um arrepio na espinha, mas não me deixei intimidar. Eu queria explorar o lugar, ver se havia algo interessante ou assustador. Eu peguei a minha câmera fotográfica e comecei a tirar fotos. Eu andei por entre as alamedas, observando os detalhes macabros. Eu vi nomes antigos e datas distantes. Eu vi símbolos estranhos e inscrições enigmáticas. Eu vi imagens de santos e anjos. Eu vi cruzes invertidas e pentagramas. Eu me diverti com as minhas descobertas, sem me importar com o tempo. Eu não percebi que o sol estava se pondo e que a noite estava chegando. Eu não percebi que eu estava sozinha e isolada. Eu só percebi quando eu ouvi um som. Um som alto e estridente, que ecoou pelo cemitério todo. Era um grito. Um grito de terror e agonia. Um grito humano. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. De onde vinha aquele grito? Quem estava gritando? Por quê? Eu olhei em volta, tentando localizar a origem do som. Eu não vi ninguém. Apenas as sombras das lápides e dos túmulos. Apenas a escuridão da noite. Eu senti o medo tomar conta de mim. Eu quis correr, mas as minhas pernas não se mexiam. Eu quis gritar, mas a minha voz não saía. Eu quis acordar, mas aquilo não era um pesadelo. Aquilo era real. E piorou. O grito se repetiu, mais alto e mais perto. Eu senti um calafrio na nuca, como se alguém estivesse atrás de mim. Eu me virei lentamente, com o coração na boca. E eu vi uma figura. Uma figura alta e magra, com uma capa preta e um capuz. Uma figura que segurava uma foice na mão. Uma figura que tinha um rosto esquelético e olhos vermelhos. Uma figura que sorria com dentes afiados. Uma figura que era a própria morte. Ela me olhou com uma expressão de malícia e diversão. Ela abriu a boca e soltou outro grito. Um grito que me perfurou os ouvidos e me fez cair no chão. Ela se aproximou de mim, com passos lentos e firmes. Ela levantou a foice, pronta para me cortar ao meio. Ela disse, com uma voz cavernosa e sibilante: "Olá, meu caro. Você veio ao lugar errado na hora errada. Você perturba o meu trabalho e o meu descanso. Você invadiu o meu domínio e o meu reino. Você desafiou o meu poder e a minha autoridade. Você cometeu um grave erro. E agora você vai pagar por ele. Com a sua vida." Ela desceu a foice, com força e precisão. Eu fechei os olhos e esperei o golpe fatal. Eu não senti nada. Eu abri os olhos e vi que ela tinha errado o alvo. Ela tinha acertado a minha bicicleta, que estava ao meu lado. Ela ficou surpresa e confusa. Eu aproveitei a oportunidade e me levantei. Eu peguei a minha câmera fotográfica e bati na cabeça dela. Ela soltou um gemido e largou a foice. Eu peguei a foice e corri para o portão. Eu saí do cemitério e pedi socorro. Eu consegui escapar. Eu sobrevivi.